Jamil, repercussão desse resultado do primeiro turno aqui no Brasil, repercussão no mundo e já com o relatório dos observadores aí começando a saírem as informações do que eles observaram na nossa eleição. Exatamente, Adriana. Na verdade, há poucos minutos, esse relatório acabou de ser publicado pela OEA, Organização dos Estados Americanos. É um relatório preliminar ainda, não é um relatório final dos observadores. Vamos lembrar, foram 55 observadores internacionais, só da OEA, distribuídos em várias cidades do país, inclusive no interior do país, inclusive em áreas remotas e também em postos do exterior. O relatório é um relatório preliminar que diz, basicamente, que, em primeiro lugar, a preocupação em relação à desinformação durante a campanha eleitoral, inclusive ontem durante o próprio dia da eleição. Também apontam para as medidas de segurança tomadas pelo TSE em relação às urnas eletrônicas, felicitando o TSE, ou seja, não indicando nenhum tipo de questão, nenhum tipo de suspeita em relação à transmissão de dados, ao próprio funcionamento do TSE. Eles destacam no relatório, que eu acabei de ter acesso, que existe sim uma questão em relação às filas, isso que sim terá de ser de alguma forma lidado para o segundo turno, mas de uma forma geral felicitando o TSE, felicitando o sistema eleitoral brasileiro e chancelando, não colocando nenhuma questão em relação às urnas, à urna eletrônica, ao processo eleitoral, absolutamente nenhuma dúvida em relação ao que foi observado. O que sim, lamentando de um lado a desinformação e de outro, não tinha tocado nisso, na questão da violência política no primeiro turno, lamentando inclusive a perda de vidas. Muito bem. Ô Jamil, e tem também uma observação da ONU a respeito da economia brasileira para o ano que vem, né? Tem, Fábio, e de fato é uma constatação bastante preocupante, porque aí não está relacionado com o governo Lula, o governo Bolsonaro, com qualquer medida concreta. O que a ONU aponta é que haverá uma retração na economia mundial em 2023 e que vai levar junto a economia brasileira. E aí a previsão, para vocês terem uma ideia, a previsão hoje da ONU é de que a economia brasileira cresça em 2023 apenas 0,6%. 0,6%. Isso é um número extremamente baixo para qualquer padrão. Agora, mesmo padrão internacional, a média internacional é muito abaixo, por exemplo, da projeção para 2023 de 2,2% para a média mundial. O Brasil crescendo só 0,6% em 2023, um dos piores desempenhos, pelo menos como perspectiva, entre as grandes economias do mundo. Para 2022, a ONU também fala em desaceleração abrupta da economia brasileira. Claro, depois de crescer mais de 4% em 2021, a projeção para o ano de 2022 é de terminar o ano com um crescimento abaixo de 2%. Então, é uma situação complicada, independentemente da situação política do país. Claro, a situação política não ajuda, certamente não ajuda, mas você tem aí uma constatação de que a estrutura da economia mundial não vai bem. Pé no freio na economia mundial de várias grandes potências, inflação alta, juros altos, tudo isso contribui para esse cenário que interfere aqui dentro, se a gente não fizer o nosso dever de casa também, né? Exato, e de fato essa é uma questão central, fazer o dever de casa. Agora, fazer o dever de casa no meio da turbulência é sempre mais complicado, e é isso que justamente a ONU aponta que, de fato, nós tivemos, imagine só, a década de 2009 a 2019, Adriana, um crescimento médio anual de apenas 0,7%. Ínfimo, essa é a verdade. E aí, claro, até um chamado da própria ONU, da direção da ONU, dizendo que o próximo governo, qualquer governo, se for a continuação do governo de Jair Bolsonaro, que supere o momento eleitoral para depois, então, pensar como restabelecer um crescimento mais sólido para a economia brasileira.